Sejam bem-vindos a mais um Atitude Vision e é uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar o que Deus quer falar com a gente nessa noite, nesse dia. E enquanto a gente não começa, vai chamando todo mundo, envia esse link para toda a sua célula, para todos os membros da tua célula, vai colocando aí de qual igreja você é, de qual rede você é. A gente vai esperar alguns minutinhos rapidinho para a gente dar início ao nosso Atitude Vision de hoje. E antes de começar, eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Thiago Gomes, sou pastor desse time maravilhoso da Atitude e hoje eu lidero o Biwan, a juventude, um braço da juventude da nossa igreja. E a gente está aqui para compartilhar tudo que Deus tem feito na nossa juventude, na nossa igreja, através das células. Eu tenho mais de 10 anos aqui na Atitude e nesses 10 anos são mais de 100 células para a honra e glória do Senhor. E tem algo que me fez crescer que eu quero compartilhar com você. Hoje eu quero compartilhar com você a célula que multiplica, a célula que cresce. Sua célula vai crescer em nome de Jesus no ano de 2023. A sua célula vai ter um crescimento exponencial depois dessas ferramentas que eu vou te dar aqui. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário na tua célula. Então, gente, vai chamando todo mundo aí, chama os seus líderes, chama os seus liderados, chama os seus discípulos. Vai colocando de qual rede você é, se você é da rede branca, se você é da rede azul, da rede laranja, da rede amarela, da rede verde, da rede vermelha, eu não posso esquecer ninguém, né? Então, gente, vamos lá. Podemos começar, então? Então, gente, como eu falei com vocês, são mais de 10 anos liderando célula. Tiago, mas você, depois de 10 anos, você ainda continua a liderar célula? Sim, irmãos, eu continuo liderando célula. Porque eu entendo que eu preciso estar na parte daquilo que me fez ser um pastor. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um chamado pastoral, mas aqui eu entendi o que um pastor é. Eu entendi que pastor precisa ter cheiro de ovelha. E aí foram mais de 10 anos multiplicando, e todos esses 10 anos eu nunca parei de ser líder de célula. Hoje, apesar de ter 42 células, eu lidero célula também. E é um prazer liderar a célula e deixar o organismo vivo. Então, o que eu quero falar com vocês hoje é a célula que cresce. Eu poderia compartilhar vários métodos com vocês, mas o Espírito Santo de Deus quer nos levar a um entendimento claro de quem nós somos e para onde Ele quer nos levar. Você já parou para pensar por que você lidera uma célula? Por que você faz parte de uma célula? O que é uma célula? Eu posso dizer o que não é uma célula. Célula não é um lugar somente para fazer amizade, bater papo. Tem gente que fala assim, vou lá porque, pô, eu conheço aquelas pessoas, eu tenho um entendimento, é legal estar no meio de uma comunhão, mas célula não é só para bater papo, não é só para fazer amizade. Célula também não é mais um ministério da igreja. Às vezes a gente pensa que célula é mais um ministério da igreja. Não é. Célula é forma de manifestar vida na igreja. Célula é vida na comunidade. A Bíblia vai dizer que a igreja primitiva se reunia em casas, ou seja, existia uma vida em comunidade. Eu queria dizer para você que relacionamento é sobrenatural. A Bíblia faz questão de colocar o convívio da igreja em Atos 2, o convívio da igreja. Então isso nos leva a entender que relacionamento é espiritual, o relacionamento da sua célula é espiritual. Se queremos ver um crescimento nas nossas células, precisamos entender o que realmente é o crescimento e o que isso está relacionado, irmãos. Em Atos 2, após a descida do Espírito Santo, a Bíblia vai relatar sobre o convívio dessa igreja, sobre o crescimento, e ela destaca que eles viviam relacionamentos reais. A Bíblia fala que eles tinham tudo em comum. Então podemos afirmar que o crescimento estava totalmente ligado à forma relacional dessa igreja. Então, crescimento tem tudo a ver com relacionamento. Relacionamentos saudáveis, relacionamentos reais, faz com que a igreja cresça e que a célula cresça também. Então, hoje eu quero te dar ferramentas para realmente você entender como você pode fazer a sua célula crescer. A sua célula vai crescer em nome de Jesus.
E a gente vai ler o texto de Atos 2, se você puder abrir a sua Bíblia aí na sua casa, aonde você estiver, está lá em Atos 2, a partir do versículo 42. Antes da gente ler esse texto, vai chamando todo mundo. Hoje eu quero falar sobre a célula que cresce, irmão. A sua célula vai crescer. Em nome de Jesus, manda esse link aí para todo mundo, tá bom? Vamos lá? Atos 2, a partir do versículo 42, diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se reunidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, o relacionamento dessa igreja estava contaminando de uma forma positiva todo o povo. Por conta desse relacionamento, cada vez mais pessoas chegavam naquela igreja. E eles tinham comunhão nas casas e comunhão no templo. Era comunhão o tempo todo. E a Bíblia faz questão de dizer diariamente. Isso nos leva a entender, irmãos, que célula não é um dia da semana. Célula é relacionamento todos os dias. E aí eu quero hoje te dar algumas ferramentas, algumas chaves para você trabalhar com a sua célula. E a primeira que eu quero falar com vocês: célula não é uma estratégia, célula é uma família. Célula não é uma estratégia, célula é uma família. Olha o que diz o versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Irmãos, precisamos entender que a célula não é mais um lugar que a gente vai, não é um clube social. Na célula estão pessoas que Deus colocou para ser sua família, e a família ter o mesmo foco, o mesmo direcionamento. Célula é um lugar que Deus colocou para tratar pessoas, e as pessoas precisam se sentir num lugar seguro. Eu lembro que quando eu cheguei na Atitude, em 2011, logo eu já comecei numa célula. Em 2013, eu lembro que eu entrei numa célula que me abraçou de uma forma que eu nunca tinha sido abraçado em nenhuma igreja. Eu lembro que esses líderes, quando eu cheguei nessa célula, eu falei: eu estou em família, eu estou me sentindo seguro. E aí foi, irmãos. Eu tenho, por estar aqui hoje, é graças a essa célula, graças a esses líderes maravilhosos que cuidaram de mim. Eu lembro também que tinha 2 irmãos na primeira célula que eu frequentei, e nesse período eles perderam a sua mãe, e a célula foi para o velório, irmãos. E depois eles relataram algo muito lindo com a gente. Eles falaram o seguinte: olha, quando a gente viu vocês chegando no velório, a gente se sentiu completamente abraçado. Irmãos, célula é família. Célula não é somente uma estratégia. Célula é uma família, é vida da igreja. Você precisa criar uma atmosfera de relacionamento, uma atmosfera de família, uma atmosfera de amor, de comunhão, de graça, de ajuda mútua. Irmãos, Deus quer realmente liberar uma identidade de família sobre a sua célula. Precisamos gerar sentimento de pertencimento. Eu pertenço a essa família, eu sou dessa família. Nem sempre os membros da família são iguais, mas a família se ama, por mais que tenham comportamentos diferentes, opiniões diferentes. São várias pessoas no mesmo ambiente, com certeza vão ter opiniões diferentes, mas opiniões diferentes não deixa a família de ser família. Família jamais solta a mão. Precisamos entender esse lugar de pertencimento. Meus irmãos, vocês estão entendendo que a célula é mais que um grupo, é uma família. Família chora junto. Família chora junto. Nem sempre todo mundo vai estar bem. A gente passa por dilemas todos os dias. Vai chegar alguém na sua célula que vai ter um problema e você vai estar ali de braços abertos para abraçar. Família come junto. Família ri junto. Adora junto.
e tem o mesmo propósito. Eu lembro da minha primeira célula, eu estou falando muito da primeira célula porque eu não tinha essa direção de uma liderança ainda. Então, a minha primeira célula me marcou muito. E eu lembro que quando a gente acabava a célula, ninguém queria ir embora, porque era tão bom, o lugar era satisfatório, a gente ria junto, a gente comia junto. Eu lembro de horas e horas ficarem conversando depois que a célula terminava. Então, irmão, a célula precisa ter o mesmo propósito. Então, se você está anotando aí, para recapitular, o primeiro ponto que eu tratei, a célula não é só uma estratégia, célula é uma família. E o segundo ponto que eu quero abordar com vocês, célula não é um lugar para obter resultados somente, mas um local para viver a vida da igreja. Vou repetir. Célula não é um lugar para obter resultados somente, mas um local para viver a vida da igreja. Lá no versículo 42 e 43 diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos, irmãos, a Bíblia fala que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. A célula tem um propósito, irmão, e não podemos deixar de viver a vida de ser igreja nas casas. A igreja não é o templo, a igreja somos nós, e não é porque não estamos nas quatro paredes do templo que deixamos de ser igreja. A igreja de Jesus tem um foco e a célula não pode perder isso. A Bíblia fala que eles se dedicavam nos ensinos, na oração e na comunhão. Uma célula não pode deixar de ter palavra. Não pode deixar de ter comunhão e, principalmente, não pode deixar de ter oração. A oração precisa fazer parte das nossas células. Precisamos cultivar essa prática. A oração que vai nos mover. Eu lembro, irmãos, que uma célula que eu liderei há muito tempo atrás, eu ainda tenho essa prática, mas esse fato me marcou muito. Eu lembro que eu liderava essa célula e todos os dias da célula, né, todas as semanas, eu orava por cada cadeira da célula, orava pelo ambiente, preparava o ambiente. Às vezes a gente prepara o ambiente natural, mas a gente esquece de preparar o ambiente sobrenatural. E eu lembro que eu preparei o ambiente sobrenatural daquela célula, orei pelaquela célula, eu chamei a presença de Deus, orei por cada cadeira, orei nas portas. E eu lembro que no final dessa célula, uma menina chegou, a primeira vez que ela estava indo na célula, ela falou: Tiago, quando eu cheguei aqui nessa casa, eu senti que tinha algo diferente. Era como se o ambiente tivesse sido preparado para a minha chegada. Eu senti a presença de Deus desde o momento que eu cheguei nessa célula. E essa menina depois fluiu, frutificou poderosamente. Irmãos, a gente precisa entender que célula precisa ser vida na igreja. Você é célula. Quando a sua célula se reúne, é a igreja de Jesus se reunindo também. Célula é uma igreja. Isso quer dizer que quando você fecha uma célula, você está fechando uma igreja também. Irmãos, não podemos esquecer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Irmãos, a gente às vezes quer travar batalhas espirituais no ambiente natural, sendo que a Bíblia fala que existem batalhas espirituais que você precisa travar no ambiente espiritual. Talvez tem coisas que estão acontecendo na sua célula que você já usou todas as estratégias possíveis, só que Deus quer te ensinar nesse dia que essa batalha é para você travar no ambiente espiritual. A célula não é um lugar para obter resultados somente, mas um local para viver a vida da igreja. E o que eu acho mais interessante, que eles se dedicavam de todo o coração, não era um esforço braçal, mas um esforço de todos, irmãos. Todos da célula precisam se dedicar, e você, líder, você auxiliar, você precisa ensinar os seus liderados a se dedicar de uma maneira importante, de uma maneira dedicada. E o terceiro ponto, a terceira chave que eu quero liberar sobre você nesse dia, não sei se você vai assistir à noite, à tarde ou de manhã, então eu vou falar nesse dia. O terceiro, eu quero dizer o seguinte: não podemos esquecer que o foco principal da célula é evangelístico.
Olha só o que o texto diz lá no versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A Bíblia é muito enfática, meu irmão, pela vida dessa igreja, pelo comportamento que eles tinham simpatia de todo o povo. Isso quer dizer que a saúde desses relacionamentos atraíam pessoas. Talvez as pessoas chegam na sua célula, mas será que a sua célula está saudável? E isso é uma preocupação, porque as pessoas elas notam se a sua célula está saudável ou não. Elas notam se as pessoas estão se relacionando ou não. Você precisa realmente colocar essa célula num ambiente saudável. A Bíblia fala que essa igreja ela tinha um relacionamento tão saudável que as pessoas de fora queriam estar nessa comunhão. Irmãos, a nossa célula precisa ser saudável. A célula não pode ser um lugar pesado. A célula não é um culto igual ao de domingo. Eu lembro de uma vez ir numa célula, tinha um púlpito e pessoas sentadas. Eu falei, gente, está tudo errado. Não, a célula é um lugar para todo mundo se olhar no olho, por isso que a gente faz questão de normalmente sentar em círculo, para todo mundo se olhar, todo mundo sentado. O líder nunca tem que estar em pé, sempre sentado, olhando diretamente no olho das pessoas. A célula precisa ter leveza, as pessoas precisam chegar na sua célula e sentir em casa. Sabe, quando você está em casa, você está leve, você tá tranquilo. Então, a pessoa precisa ter esse mesmo sentimento quando chega na sua casa. Muitos têm problema de ir à igreja, mas nas casas não tem, porque é descontraído. Talvez é muito mais fácil as pessoas chegarem na sua célula, na sua casa, do que chegar na igreja. É realmente evangelístico. As pessoas vão chegar na célula e depois elas vão chegar na igreja, depois elas vão entender como funciona a igreja. Não podemos esquecer que o foco da célula é totalmente evangelístico. E aí, irmãos, eu queria falar algo que a minha primeira... Eu tive uma célula que fechou, a minha primeira célula que fechou, isso me doeu muito. Eu lembro que a célula começou saudável e a célula começou a fluir, muitas pessoas chegando, só que aquela célula não teve um olhar de multiplicação. E aí o que aconteceu? Se virou completamente para a comunhão, que não é ruim, mas quando se perde o olhar evangelístico, quando se perde esse foco evangelístico, a célula acaba perdendo o seu propósito. E o propósito principal da célula é evangelístico, irmãos. E eu lembro que essa célula fechou e me deixou muito triste, porque naquela época, alguns anos, 5, 6 anos atrás, eu não conseguia ajudar essa célula. Mas hoje eu entendo que a célula tem um tempo de vida útil. Se você... A célula tem que multiplicar em 6 meses, no mais tardar 1 ano, irmão. Porque corre um grande risco de virar, de mudar de koinonia para koinonite. O que é isso, Tiago? Koinonite, ficar tão dentro da comunhão e perder o foco evangelístico, irmão. Não podemos esquecer que temos uma missão, e essa missão não é só para o pastor Tiago aqui, essa missão não é só para o pastor Josué, essa missão não é só para os líderes de célula, essa missão para todo mundo. Você foi chamado para cuidar de pessoas, você foi chamado para liderar uma célula. Ah, Tiago, eu não me sinto preparado. Irmãos, quando eu cheguei aqui em 2011, eu morava em Saracuruna e eu fazia faculdade no centro de Caxias e era líder de célula. Chegava na célula 8h30, vindo de Caxias, o pessoal começava o quebra-gelo, chegava para a palavra e aquela célula frutificou de uma maneira extraordinária. O Senhor depende de você, o Senhor quer contar, Ele não depende de você, mas Ele conta com você. Eu lembro de uma frase que a gente usava muito aqui na época do Salva Vidas, que eu liderava também: só evolui quem se dispõe. Será que você tem deixado o Senhor conduzir a sua vida? Então vamos recapitular as 3 chaves que eu liberei sobre a sua vida. Vamos lá? A primeira: célula não é uma estratégia, célula é uma família. E o segundo, vamos lá, segundo, a célula não é um lugar para obter resultados somente, mas um local para viver a vida da igreja. E o terceiro, irmãos, não podemos esquecer o foco principal da célula, que é evangelístico. E aí a gente está chegando já no final
mas eu queria compartilhar um acróstico que eu escutei uma vez e impactou muito a minha vida, que é flecha. Flecha. E cada letra tem um significado. Se você puder anotar aí, flecha, bota aí, escreve no papel aí na sua casa, flecha. E o F de flecha é o F de foco. A sua célula precisa ter foco. Na vida da igreja, não tire os seus olhos das pessoas, de como são os relacionamentos nas células. Cuide dos relacionamentos. O foco faz eliminar as coisas que quebram a paixão. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Que a gente não dá continuidade. A gente precisa ter foco. Foco. E você não pode tirar o olho das pessoas, de como estão os relacionamentos. Pergunta como estão os relacionamentos. Começa a fazer coisas intencionais para cada vez melhorar esses relacionamentos. Se você estiver anotando o L de flecha, é de legalidade. E aí, você precisa falar para a sua célula que eles têm poder. A Bíblia fala que o Senhor nos daria poder e autoridade no nome de Jesus. Eles têm poder e autoridade. Você precisa empoderar seus líderes. Eles têm legalidade para ir e dar fruto. Davi tinha ousadia para vencer Golias. Você precisa realmente liberar essa legalidade na vida da sua célula, dos seus líderes. E aí, o E de flecha é de empoderamento. Fortalecer os improváveis, liberar nas pessoas aquilo que elas não são capazes de crer sobre si mesmas. Tem muita gente muito boa na sua célula que não sabe. Só que você que tem uma visão além, você vai identificar que essa pessoa pode sim dar muitos frutos. Você precisa empoderar o membro da sua célula. Não sei, irmãos, dar um quebra-gelo, organizar o lanche, organizar o grupo, não sei o que você vai fazer, irmãos, mas seja criativo. Peço ao Senhor, me dê criatividade para empoderar essas pessoas. O C de flecha é o conexão. Esteja atento. Que livro você leu este ano? O que eles falam para você? Que tipo de conhecimento? O que crescimento você atestou em si esse ano? Meu irmão, você precisa entender como eles estão crescendo, de que forma eles estão crescendo. O H da flecha, né, é de honra. A gente precisa caminhar em honra 360, irmãos. Eu honro o profeta, eu honro o justo, eu honro o pequeno. Deus se move por honra e se opõe a líderes que não honram a sua equipe. Você precisa honrar os seus liderados, você precisa honrar os líderes que estão com você. Precisamos caminhar debaixo de honra 360 graus, irmãos. E o último, que é o A de flecha, é sobre a amizade, que eu falei um pouco antes. Se a célula não for um lugar de amigos, ela não é saudável. Coragem para confrontar e amar aqueles a quem confronta, investir no aprofundamento das relações. As relações prioritariamente gerenciais podem romper o verdadeiro vínculo relacional e ministerial e levar as pessoas a não considerar mais o ministério como sua paixão. Leve seus líderes para sua casa. Não somos gerentes, somos famílias. Então, irmão, a gente precisa criar esse ambiente de amizade. Você não é gerente somente. Talvez você tenha uma expertise em administrar e tudo mais, só que você não pode levar isso para sua casa. Você não pode levar isso para sua célula. Você precisa criar um ambiente de família. Você não é um gerente, você é um líder de célula. Somos família, amém, irmãos? E eu estou chegando no final. Deixa eu só recapitular. O flecha, F, foco, L, de legalidade, E de empoderamento, C de conexão, H de honra e A de amizade. E aí, irmãos, eu estou chegando ao final desse Atitude Vision. A célula é um lugar intencional para provocar a vida em comunidade. Coisas acontecem de repente, mas nunca acontece por acaso. Não desista da comunhão, não desista de viver em família, não desista de perdoar uns aos outros. O motivo da célula não é
somente um crescimento, mas uma maneira de sermos igreja. Irmãos, eu queria orar por vocês e realmente liberar uma palavra de crescimento sobre a sua vida, liberar uma oração de crescimento. Será que você pode fechar os seus olhos nesse momento e a gente vai orar por você, vai orar pela sua célula? E eu tenho certeza, irmãos, que a sua célula vai crescer esse ano, a célula vai multiplicar e Deus vai te surpreender, porque Ele conta com você e quem dá o crescimento é o Senhor e vai fazer a sua célula crescer. Amém? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu não conheço, Pai, esse líder que está me escutando, esse auxiliar que está me escutando, Pai, mas eu creio que o Senhor, nesse momento, está dando estratégias. Nesse momento, o Senhor está empoderando cada um deles para viver um tempo maravilhoso, um tempo de crescimento exponencial, Pai. Eu creio, Jesus, que o Senhor vai fazer algo extraordinário nessa célula, Pai. O crescimento dessa célula vai ser um crescimento nunca visto, Pai. Deus abençoe, dê estratégia, guarda, fortalece, Pai. Que o ano de 2023 a nossa igreja possa ser uma igreja não somente que marca um estado, mas uma igreja que marca a sua presença no coração de muitas pessoas, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Espero que essas ferramentas possam ter contribuído para o seu crescimento. Deus abençoe sua vida.